Você acredita mesmo que a dúvida é o seu problema? Que é algo que você precisa lutar, vencer, expulsar, eliminar da sua mente? Andrew Murray dizia que esse é o primeiro engano. A dúvida não é o inimigo, ela é o sintoma. O verdadeiro inimigo é o barulho dentro de você. A mistura de pensamentos, medos e vozes que falam mais alto do que Deus. E é nesse silêncio interior, quase invisível, que Deus começa o seu trabalho mais profundo. Não é quando você sente nem quando entende, mas quando Ele silencia. E a maioria das pessoas nunca percebe isso, porque confundem o silêncio de Deus com ausência, quando na verdade é o início da cura. Escreva nos comentários agora: Senhor, ensina-me a ouvir Tua voz acima da minha dúvida. Quando você diz isso, algo já começa a mudar, porque reconhecer a voz da dúvida é o primeiro passo para que ela perca o poder sobre você. Murray dizia que a dúvida é o eco de uma mente que ainda quer controlar tudo, que quer entender antes de confiar, ver antes de crer. Mas Deus não fala nesse nível. Ele fala no espaço entre um pensamento e outro, no intervalo entre o medo e a fé, no exato instante em que você se rende. É ali que Ele começa a silenciar o que nunca veio dele. E quando esse silêncio começa, o mundo inteiro dentro de você muda de tom. Muitos oram pedindo que Deus tire a dúvida, mas continuam alimentando o ruído que a faz existir. Falam com Deus, mas não se calam para ouvi-lo. Leem sobre fé, mas não descansam na presença. Andrew Murray chamava isso de oração sem entrega. Ele dizia: a oração não é o esforço de quem quer convencer a Deus, mas o descanso de quem já se entregou. Enquanto você tenta lutar contra a dúvida, Deus espera que você se renda. Porque o poder que silencia a dúvida não vem da força, vem da confiança. Imagine o momento em que Jesus dormia no barco, enquanto os discípulos se desesperavam com a tempestade. Eles oravam gritando e ele dormia. Essa é a imagem perfeita do silêncio que Murray ensinava. A fé verdadeira não é barulhenta. Ela é silenciosa como o sono de Jesus no meio do caos. Enquanto o medo clama, a fé descansa. E é nesse descanso que Deus fala. O Espírito Santo não se manifesta em meio à correria da mente, mas no silêncio da alma que se entrega. Talvez a sua dúvida não seja o problema, mas o barulho com que você tenta combatê-la. Talvez Deus esteja tentando falar, mas você está tentando entender antes de ouvir. Andrew Murray dizia: o Espírito Santo não explica, ele ilumina. E quando a luz chega, a dúvida se dissolve sozinha. É como tentar enxergar num quarto escuro. Você não precisa lutar contra a escuridão, basta acender a luz. Deus é essa luz, mas o interruptor é a rendição. Você já percebeu como, quanto mais tenta controlar, mais a dúvida cresce? É porque o controle é o alimento do medo. Deus não te chama para controlar, Ele te chama para confiar. A dúvida grita: e se não der certo? Mas a fé responde: mesmo que eu não veja, Ele está aqui. O segredo revelado por Andrew Murray é simples. Deus não silencia a dúvida provando algo, mas ocupando o espaço dentro de você onde antes ela fazia morada. E Ele só entra quando você cede lugar. Na escola da oração profunda, Murray ensinava que o maior milagre não é ver uma resposta imediata, mas aprender a permanecer em paz enquanto ela não vem. É ali, nesse espaço de espera, que a voz da dúvida tenta te dominar. Mas se você transforma essa espera em adoração, o silêncio vira morada de Deus. Ele habita onde há confiança. Ele se move onde há rendição. O Espírito Santo não fala em meio à ansiedade, mas repousa em quem aprendeu a descansar nele. Pense nisso. O silêncio não é a ausência de respostas. É a presença de Deus antes da resposta. Quando você ora e sente que Ele não responde, talvez Ele esteja ensinando o som do próprio silêncio dele. Um som que o mundo não entende, mas que cura a alma cansada. Andrew Murray dizia que a fé nasce onde termina o barulho do eu.
É quando você se cala que a palavra de Deus começa a se tornar viva dentro de você. É curioso como a dúvida tenta se disfarçar de sabedoria. Ela parece prudência, parece realismo, mas na verdade é medo vestido de razão. Murray dizia: a dúvida se alimenta do que os olhos veem, a fé do que o coração crê. E quando o coração crê, ele aprende a descansar mesmo sem entender. Porque a fé verdadeira não precisa de provas, ela precisa de presença. E quando Deus começa a purificar os seus pensamentos, a primeira coisa que Ele faz é te ensinar a discernir entre as vozes que te perturbam e a voz que te guia. Deus não cala a dúvida com gritos, Ele a dissolve com presença. Andrew Murray falava da importância da oração silenciosa, uma conversa que acontece sem palavras. É quando você apenas está diante de Deus, sem pedir, sem explicar, só respirando nele. E de repente, o peso da dúvida começa a se desmanchar, como névoa diante do sol. Não porque você entendeu tudo, mas porque sentiu que ele está ali. Você pode experimentar isso agora. Feche os olhos por alguns segundos e respire devagar. Imagine que cada respiração é Deus enchendo sua mente de paz. Não force nada. Apenas diga, no silêncio do seu coração: Senhor, eu confio em Ti. Essa é a oração que Andrew Murray dizia ser a mais poderosa. Porque ela não tenta mudar Deus, ela muda você. E quando você muda, a dúvida perde o lar. Muitos pensam que Deus fala em grandes sinais, em visões, em milagres espetaculares. Mas Murray dizia que Ele fala em simplicidade, no barulho da cidade, no caos da mente, nas distrações do dia a dia. Deus sussurra: confie. E quem aprende a ouvir esse sussurro, descobre um poder maior do que qualquer resposta imediata. Descobre a paz que vem antes da explicação. A dúvida quer pressa, Deus quer processo. E o processo de silenciar a mente é o que mais forma o caráter espiritual. É ali que Ele te ensina a caminhar pela fé, mesmo quando a mente ainda tenta resistir. Murray dizia: a oração não é vencer Deus, é vencer a si mesmo diante dele. É isso que acontece quando você se cala para ouvi-lo. Ele começa a purificar não apenas seus pensamentos, mas o modo como você pensa. Esse é o segredo que poucos percebem. Deus não purifica pensamentos ruins, trocando-os por pensamentos bons. Ele os silencia para que a mente volte a ser o lugar onde ele habita. É por isso que Andrew Murray chamava o silêncio de a escola do Espírito Santo. Porque só no silêncio o Espírito pode ensinar. E só quem se cala aprende a discernir o tom suave da presença. Quando você sente medo, insegurança ou dúvida, não tente resolver. Pare, feche os olhos, respire e diga: Senhor, fala no teu silêncio. Talvez nada aconteça de imediato, mas algo invisível começa a se mover. O coração desacelera, a mente se aquieta, e o espírito começa a ocupar os espaços que antes pertenciam à inquietação. Esse é o início da purificação. A dúvida sempre vai tentar voltar, mas cada vez que você a reconhece e volta ao silêncio, algo dentro de você se fortalece. A fé deixa de ser esforço e se torna repouso. É assim que Deus transforma sua mente, não pela força da razão, mas pela suavidade da presença. Murray dizia: a alma que descansa em Deus nunca está em dúvida, mesmo quando tudo parece incerto. Então, se você está cansado de lutar contra seus próprios pensamentos, lembre-se, o caminho não é lutar mais, é se render mais. O silêncio não é o fim da oração, é o ponto onde a oração começa de verdade. É o espaço onde Deus te reensina a pensar, a sentir e a confiar. E talvez seja agora que Ele está começando a fazer isso em você, no exato momento em que você para de tentar entender e apenas decide descansar. Porque é assim que Deus começa a silenciar a voz da dúvida em sua mente, não com barulho, mas com paz, não com explicações, mas com presença. E quanto mais você aprende a ouvir o silêncio, mais Ele fala.
Quando Andrew Murray falava sobre rendição, ele nunca se referia a uma atitude passiva. Ele dizia que a verdadeira rendição é o movimento mais ativo da alma. É quando você decide parar de se debater e começa a flutuar sobre as águas da vontade de Deus. É nesse momento que algo muda, não por fora, mas por dentro. O que antes era luta vira leveza. A mente, que antes era um campo de guerra, se torna um jardim silencioso. E nesse jardim, Deus começa a plantar novos pensamentos. Não pensamentos de força, mas de confiança. Ele não quer que você pense mais, ele quer que você pense diferente. A dúvida se alimenta do esforço mental. Toda vez que você tenta resolver tudo na força da lógica, você aumenta o volume do ruído que te separa da presença. Murray dizia que a fé é como respirar. Ela acontece naturalmente quando você para de tentar controlar o ar. Deus não precisa de mais esforço seu. Ele precisa de mais espaço. E espaço se cria no silêncio. A fé não é um músculo a ser tensionado. É um espaço a ser aberto. Quanto mais você solta, mais ele ocupa. E quando ele ocupa, o medo perde o lugar. É estranho pensar que o poder de Deus se manifesta na quietude. Mas é justamente quando você para de tentar que o Espírito começa a agir. Andrew Murray chamava isso de a ciência da entrega. Não é desistir. É confiar que há uma inteligência divina operando mesmo quando você não entende. Você já percebeu como a mente tenta explicar tudo? É o reflexo do medo tentando se proteger. Mas quando você permite que Deus seja o centro, a necessidade de explicação desaparece. A fé substitui o raciocínio como guia. E nesse ponto, a dúvida não tem mais onde morar. A mente humana busca segurança em respostas, mas Deus oferece algo muito mais profundo: paz em meio às perguntas. É aqui que o silêncio se torna uma escola. Murray dizia que quem aprende a descansar antes de entender já aprendeu o essencial da fé. Porque a fé não é um prêmio por entender tudo, é um presente dado àqueles que confiam sem ver. Quando o coração se aquieta, o espírito fala em linguagens que não passam pela mente. E é por isso que a dúvida nunca consegue compreender o caminho da fé. Ela tenta explicar o inexplicável. Você já reparou que, às vezes, quando tenta forçar uma resposta, tudo fica mais confuso? É porque a mente saturada de ruído não consegue ouvir o que vem do alto. Murray dizia que Deus não fala para quem grita, mas para quem escuta. E ouvir é um ato espiritual. É o oposto do controle. É o estado de quem se entrega ao ritmo divino, mesmo sem saber aonde ele vai levar. Esse é o começo da purificação mental. É o momento em que você deixa de reagir e começa a responder. Na escola da oração, Andrew Murray ensinava que a fé não cresce quando você tenta sentir mais, mas quando você decide duvidar menos. O silêncio é o campo onde essa decisão amadurece. Quando você cala a voz do medo, a fé começa a florescer naturalmente. Não há técnica, não há fórmula, há apenas rendição. O Espírito Santo trabalha no terreno que você entrega, e a mente é o primeiro solo que ele quer cultivar. Ele remove as raízes da dúvida com uma delicadeza que a pressa nunca permitiria. Muitos acreditam que precisam sentir algo extraordinário para saber que Deus está agindo. Mas Murray dizia que a presença de Deus é mais real no comum do que no espetacular. Ele não precisa mudar o ambiente, ele muda você no meio do ambiente. Quando a alma se acalma, até o caos do mundo parece perder poder. E é nesse ponto que você entende. O silêncio não é o vazio, é o lugar onde o Espírito respira dentro de você. Você já pensou que talvez o silêncio que sente não seja Deus distante, mas Deus trabalhando? Andrew Murray dizia que o silêncio divino é a incubadora das promessas. É o período em que ele planta o invisível dentro da sua alma. E é nesse tempo que a dúvida tenta germinar também, competindo pela sua atenção. Mas quem aprende a permanecer em paz, vence essa disputa.
porque o Espírito fala no compasso do descanso. Deus não apaga a dúvida com um milagre. Ele a enfraquece com comunhão. Quando você começa a se aproximar dele em oração simples, sincera, sem máscaras, algo sutil começa a acontecer. A mente perde o controle e o coração começa a assumir o comando. Murray chamava isso de a inversão divina. Quando a alma deixa de ser guiada pelo pensamento e começa a ser guiada pela presença. Nesse estado, você não precisa mais de respostas para confiar. Você confia, e as respostas surgem no tempo certo. O silêncio para Murray não era ausência de palavra, mas a presença da palavra antes do som. É ali que Deus revela o que não cabe em frases. Ele mostra o que a linguagem humana não alcança. Por isso, quem vive na pressa nunca ouve o que Deus realmente está dizendo. É preciso esvaziar-se. É preciso fazer da oração um espaço de escuta e não apenas de fala. É aí que a voz de Deus se mistura ao seu próprio respirar. O segredo é entender que o Espírito Santo não se impõe. Ele espera permissão. E essa permissão é dada quando você diz de forma sincera: Senhor, fala no teu tempo. Isso desarma a ansiedade, dissolve a dúvida e abre espaço para o mover invisível. Andrew Murray dizia que Deus age em quem cede. A dúvida nasce do medo de perder o controle, mas quem entrega o controle ganha direção. Muitas pessoas pensam que a purificação mental vem quando Deus remove pensamentos ruins, mas Murray dizia que não é assim. Ele não limpa a mente como quem apaga um quadro. Ele transforma a mente em templo. Os pensamentos ruins não são apagados, são iluminados. A luz da presença muda o significado das coisas. O que antes era motivo de medo se torna aprendizado. O que antes era dúvida se torna confiança. É uma troca silenciosa, profunda e impossível de explicar com palavras. Você já notou que quando tenta lutar contra um pensamento, ele fica mais forte? É porque o foco é o alimento da mente. Murray dizia que não se vence a dúvida combatendo-a, mas desviando o olhar para Deus. A mente vai onde o olhar da alma repousa. E quando o olhar repousa em Deus, o resto se dissolve sozinho. Essa é a arte da entrega. Olhar para o alto, mesmo quando tudo dentro de você quer olhar para o chão. O Espírito Santo não trabalha em meio à pressa. Ele se move em quem aprende a esperar. A dúvida é impaciente. A fé é paciente porque confia no tempo de Deus. Murray chamava isso de a paciência santa. É quando você permanece em paz, mesmo sem ver nada acontecer. E é justamente nesse tempo que Deus trabalha mais. O silêncio entre a promessa e o cumprimento é o lugar onde ele forma a fé madura. A dúvida é a mente tentando resolver o que só o coração pode compreender. E o coração só compreende quando descansa. Murray dizia que há um lugar em Deus onde a dúvida não entra. Esse lugar não é um espaço físico, é um estado da alma. É quando você percebe que não precisa mais provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. Você apenas sabe. E esse saber não vem do raciocínio, vem da presença. É nesse ponto que Deus começa a falar diferente. Ele não te convence com argumentos, ele te toca com paz. Você percebe que algo mudou, mas não sabe dizer o que é. É como se a mente tivesse perdido o direito de governar. E quando isso acontece, nasce um novo tipo de clareza. Não a clareza que explica, mas a que liberta. Murray dizia que a alma em paz é a prova viva de que Deus está presente. Quando você entender que o silêncio é uma resposta, a dúvida perderá o poder de te ferir. É nesse silêncio que Deus escreve as respostas que o tempo vai revelar. Andrew Murray acreditava que a purificação da mente é um processo de tornar-se transparente. E quanto mais transparente você fica, mais luz entra. O medo é a sombra. O silêncio é a janela. E se, em vez de tentar entender o plano de Deus, você apenas descansasse no fato de que Ele tem um?
E se, em vez de buscar sinais, você aprendesse a reconhecer a paz como sinal? Essa é a virada invisível que Murray ensinava. A dúvida desaparece não porque você descobriu tudo, mas porque você aprendeu a confiar sem saber. O silêncio é a linguagem dos que aprenderam a andar com Deus. E talvez o que você chama de espera seja, na verdade, o treinamento dele para te ensinar a ouvir melhor. Porque cada vez que você se cala, o Espírito fala. E quanto mais você ouve, mais percebe que o silêncio não é vazio. É a voz de Deus em sua forma mais pura. Você consegue sentir isso agora? Consegue perceber como a presença se move no intervalo entre seus pensamentos? E se esse intervalo for exatamente o lugar onde Deus está tentando te ensinar a viver? Há um instante sagrado em que o coração desperto começa a perceber que a purificação divina não acontece em grandes gestos, mas no silêncio entre um pensamento e outro. É ali, nesse espaço quase invisível, que Deus começa a tocar a mente com a luz que dissolve o que é falso e revela o que é eterno. O que antes parecia apenas confusão mental, agora se transforma em terreno fértil para a presença agir. E quando essa presença se manifesta, tudo o que era ruído se torna oração, e tudo o que era dúvida se converte em rendição silenciosa. Andrew Murray dizia que a mente humana só encontra descanso quando se torna o templo do Espírito. E talvez seja isso que está acontecendo agora dentro de você. Um processo sutil, mas irreversível, onde cada pensamento é purificado pela consciência divina que observa. Não se trata de pensar sobre Deus, mas de deixar Deus pensar em você. Quando isso acontece, a mente deixa de lutar e começa a adorar. E esse é o verdadeiro milagre. Perceber que a purificação não é uma exigência, mas uma graça. Se essa mensagem tocou algo profundo em seu espírito, escreva nos comentários. Que Deus purifique meus pensamentos. Essa é uma ativação espiritual, não um gesto simbólico. Ao declarar isso, você confirma o que o Espírito já começou a fazer em silêncio. E se essa mensagem encontrou você no momento certo, é porque sua alma já faz parte desse campo de busca e rendição. Inscreva-se e permaneça com a gente nessa caminhada de luz interior. Não como quem segue um canal, mas como quem se une a uma comunhão viva de almas sedentas por Deus. Gratidão por estar aqui. Que o Espírito Santo te ensine a viver cada pensamento como uma oração silenciosa, até que sua mente se torne pura como o coração de Cristo.